Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, por favor, encontrem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Uma paradinha, para a gente vai continuar lendo, tá? Só para chamar a atenção dos irmãos. Veja a diferença de cenário, de fases, do versículo 13 que eu comecei a ler, especificamente versículo 16 e 17, para o capítulo 5, versículo 1 em diante. Especificamente o versículo 3. Veja a diferença entre o versículo 16 e 17 para o versículo de número 3. Certo? Há uma diferença de tempo, de espaço, tá certo? De acontecimento aí muito grande que precisa da nossa atenção, tá certo? Que é o que a gente vai se apoiar daqui a pouco, tá bom? Versículo 4, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, grave esse texto, irmãos, por favor, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, a doutrina escatológica
é uma doutrina extraordinária, empolgante até, estimulante, reavivadora. A doutrina escatológica, ela é muito ampla. Ela é riquíssima em temas, assuntos, comentários. A escatologia é uma junção, é uma palavra, a junção de dois prefixos gregos, não é? Escatos e logia. Eu já preguei algumas vezes sobre esse tema aqui, né? Alguns temas que estão atrelados, que estão integrados a essa doutrina. Mas nem tudo, todo o conteúdo, eu posso dizer assim, que eu já falei para vocês que é muito amplo, a gente poderia trazer para vocês, trazer para os irmãos. Por quê? Porque no seminário, por exemplo, isso faz parte de uma cadeira que se estende até por anos de discussão, não é? O seminário pode até expor aí em 6 meses essa doutrina teológica, mas vai muito mais além, não é, do que 6 meses se for realmente discutir. Para a gente ter ideia, irmãos, nós estamos vivendo, de fato, dias absolutamente escatológicos. Lembrando a vocês que os dias escatológicos iniciaram, não é? Mais provavelmente a partir de Jesus Cristo. Inclusive, na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando ele vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, ele vai dizer a seguinte expressão: e há de ser que nos últimos dias, ele usa a expressão últimos dias. Os últimos dias, tá certo? Não iniciou-se na nossa era, na nossa geração. Iniciou-se justamente já naquela época, naquele tempo. Jesus, a descida do Espírito Santo, os 120 irmãos, porque a profecia de Joel se referia exatamente a esse acontecimento do derramamento do Espírito Santo, que está registrado por Lucas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, os últimos dias iniciaram lá. Então, nós estamos vivendo puramente, detalhadamente, sem nenhum tipo de impedimento, os dias e um tempo totalmente escatológico. Aí as pessoas podem nos perguntar: então, quais são os fatos que nos indica, que prova, que dá veracidade da doutrina escatológica, que nós estamos realmente vivendo os dias escatológicos? Sem sombra de dúvida, sem medo de errar, nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo os sinais, nós estamos comprovando, vivenciando, lidando com todos os sinais que evidencia a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os fatos, as mudanças, as transformações, tá certo? Todos os acontecimentos, fenômenos que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de lembrar para vocês que a volta de Jesus é uma promessa doutrinária, é uma promessa profética, real, infalível, irrefutável. A volta de Cristo é uma realidade bíblica que nos traz esperança e é o motivo principal de estarmos labutando, lutando, batalhando, vivenciando, perseverando, insistindo em servir ao Senhor, porque sendo assim, nós estamos aguardando o cumprimento desta grande e poderosa promessa que eu considero uma das maiores promessas infalíveis da palavra de Deus. Então eu gostaria já de
animar os irmãos pela palavra do Senhor e consolar os irmãos e motivá-los a continuar servindo ao Senhor, porque a qualquer momento nós teremos que lidar com a grande realidade do regresso de Jesus, nosso Senhor. Não percamos a esperança, não percamos o ânimo, porque Jesus, de fato, voltará. E nós temos provas infalíveis disso. Nós temos textos, nós temos a própria declaração de Jesus em João capítulo 14. Por 3 vezes Jesus diz: eu vou, mas voltarei a vós. Eu vou, mas voltarei a vós. Eu vou, mas voltarei. Por 3 vezes num capítulo só. Eu queria lembrar a vocês que desde o Antigo Testamento que nós temos provas claras, transparentes, sem que haja nenhuma técnica de interpretação, sem fazer exegese nenhuma de texto. Nós temos uma clara mensagem de que Jesus voltará. Já no Antigo Testamento, nós temos profecia que aponta para os nossos dias, até mesmo antes de Cristo. Então nós temos toda a Bíblia a favor, Mateus 24, Mateus 25, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nós temos todo o Novo Testamento que gira em torno da volta do Senhor Jesus Cristo. Então o contexto que nós estamos vivendo é esse, há uma preparação enorme para que Jesus venha. Todas as coisas estão se organizando, estão encaminhando-se para isso. Há 21 anos atrás eu fui alcançado por essa mensagem. Há 21 anos atrás, quando eu me converti, eu vivi esse contexto todos os dias da minha vida. As nossas igrejas, os nossos cultos, as pregações, tudo nos levava a viver girando em torno de que Jesus voltaria a qualquer momento. Já desde aquela época, há 2 décadas atrás, na minha conversão, nós vivíamos isso. E quais as mensagens que eu mais preguei? Foi a volta do Senhor. Eu tenho consciência de que os sermões que mais eu ocupei no púlpito das igrejas foi que Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Foi o que eu mais preguei e eu quero trazer aos pregadores, a todos os pregadores, não só da nossa igreja, mas a todos quantos estarão ouvindo essa mensagem, que voltem-se para este tema com muita pressa. Porque eu tenho, irmãos, uma justificativa do porquê os pregadores deixaram de pregar sobre a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque eles não estão aguardando a volta de Cristo. Porque eles não estão vivendo, girando em torno da volta de Jesus. Eles não pensam nisso. As pregações, as mensagens, elas são simplesmente para empolgar, para motivar psicologicamente, socialmente as pessoas. Os pregadores, eles mudaram, eles viraram estrelas. Eles não são mais sofredores, eles não padecem dores, eles não choram mais. Os pregadores não são mais humildes, eles não são mais simples, eles não são mais iguais às outras pessoas. Os pregadores são estrelas do mundo gospel. E eles, os pregadores, se corromperam, tanto quanto os profetas se corromperam no Antigo Testamento. Eles se corromperam, eles cederam, eles se submeteram a um contexto totalmente apostata. Eles desviaram a mensagem. Está difícil, saia da sua casa e vá ouvir um renomado pregador que você vai ficar decepcionado. Você vai ficar arrasado. Você vai voltar triste, você vai voltar chutando até pedra no chão com raiva, porque eles não pregam mais a volta de Jesus. E nós precisamos focar, nós estamos vivendo os dias finais, é a reta final.
É os últimos momentos. Esta era está se findando. A profecia de Daniel, a última semana vai iniciar, vai começar. E nós estamos aguardando Jesus agora. Então é uma verdade inquestionável. Jesus vem de fato. E o que nós estamos vivendo nesse momento são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Estes sinais que estão acontecendo, eles nos levam a um acontecimento fantástico, extraordinário e ansiosamente esperado pela igreja. Estes sinais que acontecem prefigura, aponta para um fato que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas antes de eu dizer só quais são os sinais. Os sinais de guerra e rumores de guerra. Os sinais de fome, peste, terremoto em vários lugares. Os sinais de cristos falsos cristos e falsos profetas. Os sinais da família destruturada, pai mata filho, filho mata pai. Os sinais na revolução e na área política. Os sinais da decadência social, os sinais do desemprego, os sinais da mudança no céu, na lua, nas estrelas, os sinais que acontecem na terra, os sinais da violência, derramamento de sangue e tantos outros sinais antecede ou aponta para o que nós denominamos, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, de o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Nós temos a promessa da vinda de Cristo. Não é isso? E no que corresponde à vinda de Cristo, nesse exato momento, vivendo os sinais, nós estamos aguardando que a igreja, em primeiro lugar, seja arrebatada. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, aos Tessalonicenses. Se não vejamos mais uma vez, no versículo de número 16, porque é o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles quem? Eu vou repetir o texto. Muito bem, Cláudio respondeu lá atrás. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os que ressuscitaram. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas não chegarão primeiro lá. No momento em que houver a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, haverá o arrebatamento dos vivos. Os vivos em Cristo serão transladados, ou seja, haverá uma grande, poderosa, irresistível manifestação do poder de Deus, que fará com que os pequenos átomos, moléculas dos corpos que estão espalhados, que já não existe mais, até ossos de nossos irmãos, de todas as eras, se juntarão, formarão corpo de novo,
e terá que ressurgir, ressuscitar, porque a palavra ressurreição é voltar a viver, é voltar à vida, é ser restituído integralmente o seu corpo físico, orgânico, com alma e espírito inclusive. Isso é ressurreição. O corpo que não respira voltará a respirar. O corpo que não enxerga voltará a enxergar. O corpo que não fala voltará a falar. O corpo que não funciona mais, o sistema circulatório voltará a funcionar. O corpo que não funciona mais, o sistema nervoso terá que voltar a funcionar. O corpo em que o cérebro não funciona mais, que os neurônios não são irrigados pelo sistema circulatório, voltará a funcionar. Isso é ressurreição, isso é reviver. Esses corpos terão que tornar a vida segundo a palavra de Deus. Esses corpos vão reviver. Enquanto isto acontece, esse processo de ressurreição, os que estão vivos começarão a ser envolvidos por uma manifestação de poder, mas tão grande, e eu gostaria de lembrar para vocês que isso não será em horas, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, disse que é um mistério, entre um abrir e fechar dos olhos, será milésimo e milésimo e milésimo e milésimo de segundo. Isso vai acontecer, não me pergunte, porque não tem como definir isso. Enquanto os mortos ressuscitam, os vivos são tomados. E os corpos de ambos, de mortos e de vivos, passará por uma metamorfose, uma transformação que sairá do corruptível para o incorruptível. Deixará esse corpo do pecado e receberá um corpo idêntico, igual ao que Jesus recebeu na sua santa, poderosa e irresistível ressurreição. Esses dois corpos passarão a possuir corpos de glória, de resplendor. Esses corpos, eles estarão isentos depois da transformação de qualquer forma ou prática do pecado. A mente desses corpos serão plenamente, completamente, absolutamente a mente de Jesus Cristo. Nós não seremos anjos, nós seremos como os anjos, que não têm sexo. Lá para esses corpos não haverá casamento, conjunção carnal, tara, tesão, não haverá concupiscência, não haverá desejos infames para este corpo. A ideia é só glória, é só louvor, é só glorificação a Deus, é só adoração, é só desejo de amar a Deus e estar com Deus para sempre, eternamente com Deus. Esses corpos não passarão por nenhuma anomalias, gordo, magro, preto, branco, cabelo grande, pequeno. Não haverá, esse corpo é totalmente diferente. E aí, Paulo está dizendo que ambos os corpos, ambos, os que ressuscitarem primeiro, e nós que estamos, juntamente, em cima, vai ser assim, um desse lado e outro desse lado aqui. Aí vai ser assim, os dois chegará assim, Quando a gente se encontrar nos ares, nós, ambos os grupos, mortos e vivos, se encontrará diretamente com o Senhor, face a face. Glória a Deus. Aleluias. Aos que morreram em Cristo, que foram contemporâneos de Jesus, que os viu depois da ressurreição, não terá surpresa nenhuma ao olhar para ele, ao enxergá-lo, porque ele já conhece eles na carne, na face. Mas nós que nunca vimos, teremos a surpresa extraordinária. Nós veremos aquele que nós tanto ouvimos aqui, e ele morreu por nós na cruz do Calvário. Nós teremos
teremos o prazer, a satisfação, não é de conhecer Bolsonaro, não é de conhecer Dilma, mas nós teremos o prazer e a satisfação de conhecer o Deus que encarnou. Você vai perder isso? As pessoas querem perder isso? Vão perder essa oportunidade? Tem coisas na vida cristã que a gente vive e a gente nem pensa. Por exemplo, essa é uma delas. A gente não para pensar que um dia nós vamos estar de frente, frente a frente com Ele. Frente a frente. É como as pessoas que se conhecem pela internet, pelas redes sociais. Um rapaz conheceu uma moça, e aí ele começou a se comunicar, e os dois se apaixonaram, e fica aquela ansiedade, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber quem é, e no primeiro encontro, o coração está explodindo ali, de ansiedade, para conhecer aquela pessoa que antes só conhecia pelas redes sociais. Nós estamos com a mesma ansiedade, assim espero. Nós conhecemos Jesus pelo que está escrito, nós conhecemos Jesus pelos fatos históricos, mas nós queremos conhecer Jesus ao vê-lo face a face. Não me pergunte como, mas todo mundo terá acesso a Jesus livre, sem nenhum empecilho, com tanta gente que vai para o céu, com tantas pessoas que estarão lá, mas todos nós teremos contato com Ele direto, sem pregar ficha, sem fazer fila. Que venha o arrebatamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, isso é o arrebatamento da igreja. Só que existe uma polêmica que gira em torno da época em que vai ocorrer esse fato. 3 escolas teológicas fazem exposição do mesmo assunto, com 3 linhas de pensamento que divergem uma da outra, e eu vou dar meu parecer à luz da interpretação feita pelo apóstolo Paulo, e posso até fazer outras colocações aqui. A primeira escola é a escola do pós-tribulacionista, porque a gente sabe que a escatologia não só se resume em sinais e arrebatamento da igreja, volta do Senhor. A gente sabe que na doutrina escatológica nós também temos uma grande profecia que, queira ou não queira, vai se cumprir, que é o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação, irmã Severina, ele é mostrado na Escritura como um período, um tempo, o qual nunca houve e nem haverá na história da humanidade. A grande tribulação só perde para o inferno. Só perde para o inferno. A grande tribulação, segundo a Escritura, que no estudo nós poderíamos trabalhar exegese de textos acerca da época do tempo em que durará esse período da grande tribulação, mas nós dividimos em 2 períodos, em 2 tempos de 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, são 7 anos. E nós teremos um período em que, pelo qual, irmãos, haverá tanto tormento, tanta aflição, tanto pesar, tanta dor, tantas dores, tanto sofrimento, o qual nunca houve e nem haverá jamais. É um tempo de dias terríveis, absurdos, extremos. Será uma época aonde se instituirá, se efetuará uma das maiores autoridades de todos os tempos. Não é Bush, não é Bill Clinton, não é os papas.
Porque as pessoas especulam para saber quem será o anticristo. Se será de uma potente, grandiosa religião, como o catolicismo romano, porque citam Apocalipse, a grande Babilônia, como sendo a responsável por descender, é dela que nasceria o anticristo, e eu discordo completamente. Alguns querem traduzir que o anticristo virá da religião islâmica, será um muçulmano. É impossível, porque ele, essa autoridade, vai liderar judaísmo, judeus. O anticristo não pode ser no momento dito de onde descenderá. Mas o que interessa é que o texto sagrado diz que esta autoridade se levantará sobre a terra um dia. Só que esta autoridade, ele vai vir na eficácia e no poder de Satanás. Ele vai ter a mente do diabo, uma mente brilhante, inteligente. Ele vai ser astuto, ele vai ter uma capacidade intelectual sem igual. Esta autoridade vai dominar todas as riquezas da terra. O petróleo será dele, o ouro será dele, a prata será dele. Ele terá a capacidade de determinar o fim de todas as guerras e conflitos nacionais. Ele colocará as nações para viverem como irmãs. Ele vai erradicar, ele vai acabar com a fome, com a miséria. Este homem será um grande governante para todas as pessoas, adorado, elogiado. Não haverá partido político que será contra ele. Não vão sair nas ruas com placas, com bandeiras, levantando-se em protesto contra ele, porque isso será impossível, porque ele será querido por todos. Ele vai fazer o gosto de todo mundo. Ele vai satisfazer as necessidades e a vontade das pessoas. Ele irá suprir o que as pessoas mais carecem em todos os sentidos. Se as pessoas quiserem cura, ele vai operar a cura, porque ele vai ter um poder extraordinário de profeta. Irmãos, a Bíblia vem dizer para a gente que até ressuscitar, até ressurreição ele vai fazer. Diz o texto que ele vai fazer até cair fogo do céu. Ele vai chegar para as nações em rede nacional. Vai estar lá a Globo Lixo filmando. Vai estar lá a Record de Ebi Macedo, que é outro lixo. Vai estar lá as grandes e pequenas emissoras. Todas as TVs serão abertas. Não haverá mais TV fechada. As maiores e melhores emissoras americanas estarão lá para cobrir o furo. E ele dará o seu discurso aonde atingirá e massageará o ego de todas as pessoas. Isso será um período de 3 anos e meio. Mas depois, por profecia bíblica, porque a profecia se cumprirá nele também lá em Israel, quando ele assentará no trono, adentrará o templo e vai receber os sacrifícios vai querer ser Deus. Lembrando que para os judeus, para os israelitas, ele é o Messias. Para os cegos israelitas, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Jesus, ele é o Senhor. Só que ele começará, por profecia da palavra de Deus, a cometer falhas, a demonstrar quem ele é, atitudes, comportamento. Ele vai começar a perder o poder. Ele vai começar a cair nesta época. Nesta época, crentes, irmãos, servos de Deus que estarão vivendo esta época, reconhecerão que este homem, ele é o anticristo, e não aceitarão. Este homem decidirá por um sinal, que todos serão dele.
E todos serão obrigados a aderir à marca. E quem não aceitar a marca está excluído, será perseguido. E aqueles que reconhecerem que ele é o anticristo, não aceitarão a marca e infelizmente serão duramente perseguidos e mortos, maltratados. E tantos outros fatos que nós poderíamos trazer aqui. E aí eu digo para vocês o seguinte: a igreja, nós que estamos vivendo na atualidade, a igreja que está no Brasil, eu estou falando dos remanescentes, eu não estou falando dos apostatas cristãos brasileiros, eu não estou falando dessa igreja capenga, eu não estou falando dessa igreja brasileira sem rumo, sem direção, eu não estou falando dessa Maria vai com as outras, que é a igreja brasileira, para poder doer, isso tem que doer nas pessoas. Eu estou falando da igreja de Efésios 5, imaculada, santa, adornada. Eu estou falando da igreja de Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edifico a minha eclésia. Eu não estou falando dessa cachorrada, dessa imundície. Eu estou falando da igreja perseguida, da Nigéria, do Afeganistão, da Coreia do Norte, da Líbia, dos países muçulmanos. Eu estou falando dos nossos irmãos, que em 2018 foram 4.800 mortos por causa da sua fé, e que de 2017 para 2018 aumentou em 40%, e a Nigéria lidera o maior ranking de perseguição e assassinato a crentes. Eu estou falando dessa igreja lá. Eu não estou falando desses crentes daqui, cheio de mimimi, cheio de gueri-gueri, cheio de folia, cheio de fantasia, fantasmas, crentes bestalhados, bobos, que não nasceram de novo, crentes cheios de show, crentes cheios de estrelismo, de soberba. Eu não estou falando dessas pessoas, de riquezas, de crentes ricos, podres de ricos, pastores milionários. Eu não estou falando desses bandos de ladrão aqui do Brasil. Eu estou falando da igreja imaculada de Jesus. Eu pergunto a vocês, esta igreja imaculada será arrebatada antes da grande tribulação? Ou será arrebatada depois da tribulação? Raciocine, mentalize. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí, capítulo 5, veja agora. Ele falou de arrebatamento. Aí ele vai dizer, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ninguém sabe o dia, a hora, vai ser repentina, vai ser inesperadamente. Aí versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse versículo 3 aponta para que época? A grande tribulação. Só que antes da grande tribulação, do versículo 3, o versículo 16 e 17 diz que haverá um arrebatamento. Veja no versículo de número 8. No versículo 9, veja no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira de Deus? Uma referência ao quê? A grande tribulação, que será o derramamento da ira de Deus.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O arrebatamento da igreja e essas questões só veio ser discutida a partir dos apóstolos. Que Cristo veio dar revelações desses fatos. Porque pode acreditar, irmãos, que até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Nós temos que entender que há uma diferença nas profecias no que corresponde a Israel. Ou então Romanos capítulo 9, 10 e 11, a gente tem que rasgar de Romanos. E há uma diferença de profecias no que corresponde à igreja. A igreja é um enxerto. Um enxerto. Israel rejeitou Jesus. Jesus veio para quem? Para quem? Para quem? Para os judeus. E os judeus fizeram o quê? Rejeitaram. Aí os gentios, aleluias, glória a Deus, o gentil Paulo, o gentil Cláudio, o gentil Túlio, o gentil Patrícia, o gentil Aline, foi enxertado, entrou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não instituiu punição para a sua igreja imaculada. Deus não vai punir a igreja depois de arrependida dos seus pecados. A igreja se arrependeu, a igreja chorou, se humilhou, se entregou, foi justificada diante de Deus por Jesus Cristo, e Deus agora vai punir ela com a grande tribulação? Não, a punição será para Israel, que rejeitou Jesus como seu Senhor. Agora veja o texto que eu vou ler. Apocalipse 3, 10. Aleluias. Isso é Jesus falando a uma igreja. E no versículo 10... a mensagem, ela é universal. Que pena que eu não posso ler esse texto no grego. A gente não costuma usar muito exegese aqui. A gente não costuma usar muito a língua original aqui. Mas eu sei que vocês vão me entender, tá? Porque se eu for usar os termos gregos aqui, eu vou ter que montar toda uma estrutura para que vocês entendam que o texto se refere a um período de grande tribulação e que a igreja será arrebatada, tirada, será livre desse período. Mas eu sei que vocês vão acreditar em mim só no que eu vou ler, no que está escrito na nossa língua, o português. Veja, Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Escute bem. A palavra grega para da hora descreve um livramento antes. Só que existem vários intérpretes, escolas de linhas como mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, que diz que será na hora da tentação ou depois da tentação. Mas o texto é claro, vai dizer assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o quê? E o que é que vai vir sobre todo mundo? Qual é a tentação que vai vir sobre todo mundo? Qual é? A grande tribulação, irmãos, para tentar os que habitam na terra, ou seja, a igreja será guardada, tirada. Amém, meus irmãos? E eu vou ler o último texto. Vou ler o último texto.
Então escuta. Vou ler o último texto, tá? Mas os pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois. Que a igreja passará pela grande tribulação. E os mid-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. No momento que a grande tribulação estiver em curso, a igreja será arrebatada. E os pré-tribulacionistas são os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes. Aí se alguém me perguntar, eu sou enfático em dizer, como é muito polêmico o tema, como há muita divergência, eu foco na vinda do Senhor. Meu tema é a vinda do Senhor. Agora, eu em especial sou pré-tribulacionista. Meus irmãos presbiterianos, meus irmãos batistas, meus irmãos reformados, não é heresia discutir os 3 temas, não é heresia. É ponto, é discussão teológica. Mas eu gostaria de dizer para vocês, revejam os pontos que vocês estão trabalhando para fundamentar o pós e o mid, porque eu vejo maior clareza, maior ênfase no pré-tribulacionismo. Amém? Vou ler o último texto, Tessalonicenses. Glória a Deus. Tessalonicenses ainda. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, ó: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo que Jesus, o dia do Senhor, não se efetuará antes que venha o filho da perdição, a apostasia. Quem é o filho da perdição? Quem é o homem do pecado? O anticristo. Então Paulo está dizendo que Jesus não virá antes dele, ele vai vir primeiro. Oxê, Paulo, oxê, pregador, mas o senhor não está dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes? Muito bem, aqui fala da segunda vinda de Cristo, a que Jesus se referiu em Mateus capítulo 24, que será vista por todo mundo. Eu gostaria de dizer para vocês que o arrebatamento, ninguém da terra verá o Senhor, é um privilégio só para a igreja. O arrebatamento será invisível para o mundo, mas a volta de Cristo vai ser resplandecente nas nuvens. E essa vinda é para os judeus. E sabe quem é que vai estar com Cristo nessa vinda? A igreja, somos nós que estaremos com Ele. Por quê? Porque Judas, versículo 14, faz uma referência a Enoque, que diz: eu vi o Senhor vindo no céu com milhares dos seus santos. Aleluia! Olha aqui, ó. Veja só, vamos descer o texto, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu já disse a vocês aqui isso, não foi? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Escute bem, ele está falando do anticristo. Ele está falando assim: vocês sabem muito bem quem é que detém o anticristo.
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, Paulo está dizendo que o anticristo será manifestado, porém existe alguma coisa que está detendo ele a surgir, que está impedindo que ele venha. O anticristo, é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que o anticristo vem, mas ele não apareceu ainda, porque existe alguma coisa que está detendo ele, que está impedindo ele de vir. Veja o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Escute bem, o mistério da injustiça já existe, e só tem um que detém ele, que impede que ele seja manifestado. Quem é que está na terra e que pelo qual está impedindo que o anticristo venha? Quem é? E quem é que vai levar a noiva? Quem é que adornou a noiva? Quem é que preparou a noiva? Quem é que encheu a noiva de dons? Quem é que encheu a noiva de santidade? Quem é que encheu a noiva de compulsão? Quem é que encheu a noiva Quem é? O Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo está aqui. O anticristo não virá antes que a igreja seja tirada. Antes que a igreja seja tirada. Então por isso que eu não vou conhecer e também não me faz a maior questão. Aleluias! Glória a Deus! Paulo está dizendo que a igreja e o Espírito Santo, manhinha, enquanto estiver na terra, o anticristo não pode surgir. E agora, deixa eu ter uma conversa particular com vocês. Nós somos essa igreja adornada pelo Espírito Santo. Você tem convicção disso? Você é o remanescente? Vocês são cientes do quadro atual da igreja, pelo menos aqui no Brasil? O que vocês veem, o que vocês sabem, eu pergunto a vocês, isso é igreja? O que vocês ouvem, veem, escutam, percebem, os acontecimentos que envolvem crentes, igreja, eu pergunto a vocês, essa é a igreja adornada para o arrebatamento? Ou será a igreja que vai conhecer o anticristo? Olhe para mim, por favor. Nós precisamos de mais ânimo. Nós precisamos de mais evangelho. Nós precisamos de mais arrependimento. Nós precisamos de mais servidão ao Senhor. Nós precisamos. E vou terminar dizendo o seguinte: está chovendo muito, chove mais, Senhor, manda mais chuva. Chuva de graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pecado acabou com a gente. Vocês sabiam que tem pecado que a gente ainda nem se arrependeu deles? Sabia que tem pecado que acompanha a gente? Desde o dia que a gente disse que aceitou Jesus? Muitos de nós. Eu estou falando com vírgula, viu, gente? Eu estou falando entre aspas, viu? Por favor, viu? Porque a igreja, teologicamente, viu, Túlio, está dividida em visível e invisível. É igreja local e igreja universal, rapaz. A igreja local pode ser vista, eu vejo, eu conto, eu numero. A igreja visível e invisível não. Ninguém aqui pode dizer quem é salvo e quem não é. Eu posso dizer a vocês que eu tenho convicção na minha salvação e vocês não me verem no céu, tá? Sabia disso? Eu posso ter convicção, mas convicção mesmo de que sou salvo realmente, e sou mesmo. Mas eu posso estar me equivocando. A minha crença pode ser falsa, a minha fé pode estar equivocada, sabia disso? Ou não é? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Vai lá se Paulo diz isso.
A igreja imaculada é aquela em que, pelo qual ninguém aqui sabe quem é. Viu? Porque às vezes a gente tem imagem de santidade, a gente tem aparência de que é santo, mas a gente esconde algum pecado, algum comportamento, alguma atitude em que nós não nos arrependemos ainda, que é para sair da gente, da carne da gente, da alma da gente, do ego da gente, do eu da gente. Eu dizer para vocês, por causa do pecado, nós estamos sofrendo hoje um sentimento, um comportamento chamado desânimo. Falei aqui domingo, vou repetir. As palavras de Jesus no Sermão do Monte foi para quem tem fome e sede. Fome e sede. Irmão, o que é fome e sede? Eu vou contar um exemplo de uma pessoa que passa 3 dias sem comer. A pessoa que passa 3 dias sem comer e sem beber água. Gente, eu pergunto a vocês. Depois de 3 dias, a vontade de mastigar, de botar água. Você pode encontrar um jiló, mas esse jiló está doce na sua boca. Pode ser bolinha de jurubeba, que amarga, que trava na boca, mas quando você, com 3 dias sem comer, a bolinha de jurubeba vai ser um mentol, uma pastilha de doce. Vai ser um brigadeiro. Fome e sede é aquela vontade, é aquela disposição. Eu gosto, eu quero, eu tenho, eu estou com muita sede, eu tenho que me alimentar. É aquela empolgação real, é aquela disposição e predisposição verdadeira, sincera, de querer, eu quero. É isso que é fome e sede. Nós perdemos isso, eu falei aqui. Que nós estamos cansados físicos, orgânicos e psicológicos. Isso é fato, viu? Isso é fato. Ninguém vem a dizer e ninguém vem a condenar cansaço de ninguém aqui, porque o cansaço existe, é real, é científico. A falta, a carência de vitaminas, proteínas, minerais, aminoácidos, enzimas e carboidrato já é diagnosticado por exames laboratoriais. A biomedicina comprova isso. Nós sofremos muitas deficiências orgânicas, físicas, para que a gente esteja enfadado, cansado. Isso é real. Mas a fome e a sede pelas coisas do reino de Deus é tão grande que isso sobrepõe o cansaço orgânico, físico, e a gente, mesmo cansado, mas tira força de onde não tem força, a gente tira alegria de onde não tem alegria, a gente tira ânimo de onde não tem ânimo, porque a fome e a sede. Eu quero saber aqui se alguém não come quando está cansado. Sabe o que é que está acontecendo com a igreja atual? O pecado matou ela. O pecado matou os crentes, estão mortos espiritualmente. Eu falei isso aqui domingo e vou falar de novo. Nós estamos precisando ouvir a mesma voz que Lázaro ouviu quando estava dentro do túmulo. Lázaro estava dentro do túmulo, um morto. Irmão Paulo, quer dizer que o morto ouve, olha, me desculpa aí, não sei como explicar não, mas Lázaro, mesmo morto, ouviu uma voz. Gente, que voz foi essa, viu? Menino, essa voz tinha o quê, menino? Que o corpo do camarada estava lá dentro, embalsamado, enrolado com faixas, com ataduras. Não funcionava a mente, o ouvido não funcionava, já tinha secreção, já estava em adiantado estado de decomposição. O cara já cheirava mal, todo mundo já estava com o nariz assim, com o pegador no nariz, até Jesus já estava meio agoniado com o fedor, a carniça de Lázaro, já estava um negócio absurdo. Aí Jesus ora a Deus e diz assim, e grita, Lázaro! Irmãos, que voz foi essa? Que lá dentro o morto ouviu. Entrou,
Lázaro, aí, Lázaro. Entrou, a voz entrou de um jeito. E saiu mudando tudo, e restaurando tudo, e renovando tudo, e regenerando tudo, e voltando tudo, é tudo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É dessa voz que a gente está precisando ouvir, viu? Eu já estou cansado de cacete, de apanhar. Eu já estou cansado de ser confrontado. Meu caráter ser... Eu já estou cansado de mensagem de pau. Eu agora quero ouvir essa voz. Lázaro, saia para fora. Então é essa voz que os crentes atuais precisam ouvir para reviver, para voltar à vida, a fome e a sede, para se tornar a igreja que será arrebatada, que detém o anticristo. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém?